seria ideal transmitir ao vivo, né? Então, joia. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast, a nossa conversa. E hoje temos a alegria de mais uma vez receber o Padre José Eduardo para termos uma conversa hoje com o tema o tomismo como a solução para os erros teológicos modernos. Lembrando que aqui na tela nós temos um QR Code que dá acesso a um curso que nós temos de introdução a São Tomás de Aquino. Ou seja, todos os temas que nós vamos discutir aqui hoje têm a ver com o pensamento, com a obra do grande doutor Angélico. Se você está iniciando no estudo, esse curso é recomendado para você. Padre, muito obrigado. Imagina, uma alegria. Mais uma vez por estar aqui. Na nossa última live, a gente conversou bastante sobre as raízes filosóficas, né, dos erros protestantes, em específico, né? E aí eu acho que ficou bem claro que toda concepção teológica, né, ela vem de uma visão de mundo, uma cosmovisão, de concepções filosóficas que estão na raiz, né? E aí, hoje, a gente pensou em conversar sobre a solução, né? Ou seja, o oposto, como que a gente resolve todas as questões. Se eu me lembro bem, o senhor falou bastante, né, na nossa última live, que as raízes dos problemas modernos estão principalmente no gnosticismo, né, e no nominalismo. E enfatizamos, acho que mais o gnosticismo. Para quem já ouviu falar ou não ouviu falar, como que o senhor contextualizaria o que é o nominalismo e como que São Tomás resolve esse problema? Né? Ou seja, o problema metafísico, dos universais, né, para quem nunca ouviu falar. A querela dos universais é um dos temas mais complicados. No fundo, está na raiz de toda a questão moderna, do ponto de vista da filosofia. Por quê? Porque é uma espécie de ontologização do conhecimento. No fundo, esse é o tema da querela dos universais. Para quem não sabe, a querela dos universais é um debate que aconteceu ali no final da Idade Média acerca da categoria ontológica que os universais possuem, né? O que são os universais? Os universais são aquilo que se predica de muitos, aquilo que se pode predicar de uma realidade e de muitas realidades. Dizendo assim, parece uma coisa simples, mas depois ela se torna mais complexa. Porque, veja, no processo psicológico da cognição, se dá uma elaboração mental que é complexa e ela não é evidente. Nós não conseguimos, digamos assim, dissecá-la desde fora, porque não tem como eu sair do conhecimento para analisar o conhecimento desde fora do conhecimento para conhecer o conhecimento. Não tem como fazer isso. Então, a clássica aporia de Aristóteles, que é aquela de que todo conhecimento começa pelos sentidos. Os sentidos captam o uno, a individualidade. Mas a razão só conhece o universal. Ou seja, ela universaliza no ato de conhecer. Existem sutilezas nesse problema, que no fundo é o debate da forma, né? O que é a forma no ente e a forma apreendida pelo intelecto e a universalidade que, digamos, é uma condição da forma apreendida que pode ser predicada tanto desse quanto de outros objetos. Então, por exemplo, entre Aristóteles, aliás, entre São Tomás e Duns Scoto,
existe uma diferença de abordagem. Então, São Tomás, ele, ao invés de ontologizar a forma intelectual, ele diz que a forma que está no objeto, essa forma que está no objeto, ela não tem lá no objeto uma categoria universal. É no processo de cognição que a forma é, digamos assim, universalizada. Inclusive, é não apenas a forma, mas a universalização da universalidade que está, por assim dizer, por detrás da forma apreendida. Porque uma coisa é o quadrado, outra coisa é a quadradalidade do quadrado, digamos assim, né? Uma coisa é eu conhecer algo, essa forma tem uma essência universal. Outra coisa é eu falar do universal que me dá base para afirmar a universalidade do conceito apreendido. Então, veja, Duns Scoto, ele enxerga uma universalidade, uma certa universalidade na coisa. É aquilo que eles chamam de formalidade. Ou seja, a universalidade não está só na mente, a universalidade está no próprio objeto, de certo modo. Ou seja, quando eu conheço um cachorro, digamos, a canicidade do cachorro está no cachorro mesmo. E junto com a canicidade do cachorro está tudo aquilo que pertence àquele ente. A animalidade, a materialidade, outras formas que estão ali e que cada uma delas é conhecida pelo intelecto, gerando uma espécie de multiplicidade de formas no mesmo ente, né? Das quais aquele ente participa, digamos assim, multidimensionalmente, digamos assim, né? Porém, o que acontece? Na sequência, alguns pensadores, como o Guilherme de Ockham, por exemplo, vão exacerbar a crítica tomista a esse modo de compreensão dos universais para dizer que aí é o nominalismo, né? Que universal é tão somente um nome. Ou seja, o universal não existe. Ele é tão somente um nome. São Tomás não diz que o universal não existe. São Tomás diz que o universal existe, porém com um tipo de existência que, na verdade, é a potência que a coisa tem de ser conhecida. Ou seja, a forma que está presente na coisa é uma delimitação metafísica, ela realmente está presente no objeto, mas marcado pela nota de potencialidade, porque, por exemplo, nenhum cachorro reúne toda a perfeição da natureza canina. Então, ele está presente, marcada, delimitada por uma certa potencialidade. Também enquanto possível de ser conhecida. Então, a forma universal, digamos, eu disse aqui, meio neologisticamente, canicidade, ela está na minha mente. Porém, ela tem fundamento na coisa, enquanto a coisa tem potência de ser conhecida. Então, o universal existe, mas tem um modo de existência potencial. Isso não é escândalo nenhum, porque na metafísica de São Tomás, embora aqui nós estejamos meio num campo que seria epistemológico, metafísico, gnósio metafísico, né? Para São Tomás, a não ser Deus, todos os demais seres existem delimitados pela potência receptiva. Então, dizer que algo existe em essência
existência não significa dizer que não exista. Isso não equivale a não existência, né? Isso protege, digamos assim, o tomismo de dizer, uma espécie de realismo absoluto e, ao mesmo tempo, de um idealismo de absoluto, né? Quer dizer, existem os universais, mas os universais eles não estão como universais no ente. Duns Scotus é um pouco diferente disso, ele enxerga uma espécie de forma intermediária. João de São Tomás vai utilizar o que ele chama de signo. Então tem toda uma filosofia semiótica em São Tomás, em João de São Tomás, que serve como mediação, né, no conhecimento do ente. E o nominalismo vai esvaziar mesmo a noção de universal, não existem os universais, o que existe é apenas um nome. Alguns, na minha opinião, um pouco forçando a barra, dizem que há mais proximidade entre o realismo moderado de São Tomás e o nominalismo do que entre o escotismo, a filosofia de Duns Scotus, e o nominalismo. Porém, apenas nesse aspecto, eu até acho que pode ser, mas apenas nesse aspecto. E a proximidade nesse aspecto não significa muita coisa, né? Por exemplo, digamos, em determinado aspecto eu posso estar muito mais próximo de uma heresia do que de outra, né? Ou seja, o nível de gradação de proximidade não é a coisa mais determinante aqui. Na minha opinião, os tomistas atrapalharam bastante, no sentido de que eles algumas vezes exacerbaram o pensamento de São Tomás, outra vez deram ao pensamento de São Tomás uma espécie de desfecho nas polêmicas do momento, com que São Tomás eu penso que não concordaria, especialmente se nós entendermos que o ponto da filosofia de São Tomás está propriamente na analogia do ser. Ou seja, a categoria básica do tipo de metafísica que São Tomás faz é a categoria do ser como ato, e do ser como ato intensivo, e do ato de ser como razão de todas as perfeições do ente, o ato de ser limitado e limitante. É aqui que está como que o núcleo da questão. Os antigos tomistas, de certo modo, assimilaram o ser à existência, entendendo o ser de maneira mais unívoca, um pouco como Duns Scotus, embora o Scotus não entendesse propriamente assim. É um pouco mais sutil a compreensão do Scotus. Mas, no curso do debate, ser e existência passaram quase que a significar a mesma coisa. E a desambiguação desses dois conceitos, digamos que até hoje, para nós é problemática, porque o existir, né, é simplesmente tirar para fora, ex sistere, quer dizer, tirar para fora, é o que está aí, né? Enquanto que o ser não. O ser não é um fato. O ser é um ato que tem intensidades. O existir não. Então, eu existo tanto quanto Deus, mas eu não sou tanto quanto Deus. Deus é o ipsum esse subsistens, ele é o próprio ser subsistente. Eu sou um ente que participa do ser divino de maneira limitada. E nessa determinação do ato de ser, que eu já recebo limitado do ser divino, eu limito todas as minhas demais perfeições, e é aqui, digamos assim, nesse
nesse espelhamento que nós vamos compreendendo o processo de conhecimento. Ou seja, e aqui eu vou fazer um breve desfecho. O Monsenhor Penido tem um livro muito interessante chamado O Papel da Analogia em Teologia. E ele mostra, no fundo, ainda que com limitações do tomismo do tempo dele, que a analogia é fundamental na teologia. Ora, portanto, na teologia, nós teremos sempre que fazer esse esforço de unir sem confundir, distinguir sem separar, ver quando as coisas elas se associam ou se dissociam, quando uma distinção não é uma oposição e quando uma oposição não é uma contradição. E isso requer um tipo de pensamento muito concentrado, de argúcia, de acuidade, que nem sempre está à disposição de quem quer, né? É de quem consegue. É de quem consegue, Perfeito, padre. Agora sim, o senhor citou a participação metafísica na analogia do ser. E nós vimos que o gnosticismo acredita num panenteísmo, ou seja, que em tudo há uma centelha divina, como se fosse literalmente um pedacinho de Deus. E que Deus, existe o Deus que supera tudo, mas que em cada um tem essa centelha incriada. Como que nós... Qual é o jeito correto, o senhor diria, de diferenciar? Olha, a participação é isso, o panenteísmo é isso, e é inconcebível com a concepção cristã por isso. Sim, é simples. No sentido de que entre o ser e Deus, a noção de ser e a noção de ser subsistente, a noção de Deus, pode se dar alguns tipos de relação, nós diríamos, de relações de razão, né? Aqui eu estou me movendo bem no campo da lógica, mais elementar possível, que é o seguinte: se Deus e ser são termos equívocos, então Deus não existe. Porque se eu não entendo que o ser que é verificável facilmente por nós possa ter outros sentidos, então é o materialismo, não tem jeito. Só a matéria, só a realidade mais material existe. Agora, se Deus e ser são unívocos, então eu caio no panteísmo. Tudo é Deus. E até eu diria no panteísmo mais grosseiro. Agora, existe um jeito de aliar a equivocidade e a univocidade. Isso é a gnose. Então eu digo que ser é unívoco. Então Deus é, o cachorro é, a pedra é. Porém, existe um princípio de equivocidade, que é a matéria. Então a matéria separa, digamos assim, as centelhas divinas umas das outras. Para a teologia católica, para a teologia cristã, Deus e ser são termos análogos. Ou seja, nós estamos falando de ser enquanto contendo o mesmo conteúdo filosófico, o mesmo conteúdo metafísico, porém em níveis diferentes, em sentidos diferentes. Ou seja, Deus é o seu ser, nós não. Nós somos delimitados por uma essência. Mas essa delimitação não se dá a partir simplesmente da essência. Aí nós podemos cair num tipo de essencialismo moderado, né? Em que a causa da, digamos, delimitação, da contração do ato de ser é a essência. Como se eu pudesse separar a essência do ato de ser.
quando, na verdade, o ato de ser é o que dá a perfeição já limitante da essência e há uma espécie de razão de causa, causa, como diz São Tomás, ad invitem, né? No sentido de que uma é causa da outra, com potência e ato. No caso, o ato de ser é o ato e a essência é a potência, mas a delimitação não se dá simplesmente por lado da potência. O tomismo intensivo de São Tomás é justamente isso. O próprio ato de ser, ele já é outorgado limitantemente, né? Porque o ato de ser é a razão de todas as perfeições, inclusive dessa perfeição chamada essência e das decorrentes da essência, a forma, a matéria, quando tem, a substancialidade, todas as formas acidentais e assim por diante. Agora, o que acontece? Quando eu não entendo isso, parece que o único princípio limitante é o numeral. Então, ou seja, a essência é universal e ela se singulariza apenas numericamente na coisa, mas não é isso. Porque a quantidade é um acidente decorrente da matéria. É o primeiro acidente que incide na matéria, o que a gente chama de matéria a quantitate signata. Porém, a matéria a quantitate signata, o quantum, a matéria quantificada, ela não é nada. Ela vai receber o ser da forma, mas em toda a cascata ontológica que remete ao ato de ser, que é o princípio originante e que configura todas as perfeições daquele ente concreto. Agora, se eu não entendo isso, o que vai acontecer é que eu vou causar uma confusão metafísica e eu não vou conseguir perceber a riqueza que há em cada ente, a riqueza metafísica que existe ali. E vou simplesmente lidar com o binômio. Essências aqui, quantificadas aqui. Essa essência pode estar mais distante ou mais perto da coisa, a depender do tipo de realismo que eu professo. Mas sempre vai se dar dentro desse binômio. O essencialismo meio que comparando o ser, por exemplo, a água e a essência é uma forminha de gelo e é tudo igual, só delimitado pela... Parece que o ato de ser, ele é uma espécie de... você tem essências estáveis e você tem o ato de ser que entifica por igual todas essas essências. O mundo não é assim. Para São Tomás, o mundo não é um conjunto de essências entificado por um ato de ser. O mundo é uma espécie de... o mundo está fervilhando de seres. Seres que são em intensidade completamente diferente uma da outra, né? Um ente do outro. Esse fervilhar de seres com intensidades diversas é justamente o que faz da concepção tomista ser uma concepção mais viva e mais dinâmica. Eu posso dizer que o Duns Scoto, mesmo sem intenção, talvez, e os filósofos teólogos, foram influenciados por ele, caem nesse erro do essencialismo. Eu acho que o Duns Scoto ele não cai propriamente no essencialismo. Eu diria que, em relação à metafísica de São Tomás, o papel que ele dá à essência é excessivo. Mas em que sentido, né? Ao meu ver, eu creio que não é uma questão minha só, é uma questão do tomismo em geral, há uma espécie de ontologização do universal ali, da forma universal. Então a essência ganha uma espécie de status metafísico quase que tão importante quanto o ato de ser, porque o ato de ser para Duns Scoto é muito unívoco. É diferente da perspectiva tomista.
O ato de ser, ele é marcado por uma univocidade. Ao menos os autores escotistas, tipo o Padre Lamarrone, Yamarrone e outros, né, demonstram isso. Então, na perspectiva de São Tomás, a essência ela tem um papel muito mais modesto e o ato de ser não é unívoco. O ato de ser é análogo. Ele é análogo e ele é limitado e limitante em ato, no exercício do ato que ele é. Certo. E a filosofia moderna, né, que vai ser a base da teologia moderna, ela mistura, né, tanto o gnosticismo quanto o nominalismo, né, e vai criando essas concepções, vai criando uma síntese. Eu acho que o Hegel é um grande exemplo disso, né? E ele está na base daquilo que surge, acho que ali, principalmente no século XX, né, de teologia progressista, Nouvelle Teologia, depois teologia de libertação, né, aqui na América Latina, e que é ensinado historicamente como se fosse uma evolução da teologia, né? Superamos conceitos antigos, superamos uma visão mais que já não cabe mais, e agora nós estamos com uma visão mais séria sobre a realidade, e aí estamos interpretando a doutrina à luz dessa visão, é isso que eles dizem, né? Mas, na verdade, é baseada toda em equívocos, né, de percepção em relação à realidade. Como que o senhor explicaria para quem está assistindo, né, as bases tanto da Nouvelle Teologia quanto que onde está cada erro dela? Com base Bom, isso é muito amplo. Sobretudo que a gente está dando um salto temporal e filosófico significativo. Mas se eu digamos, pudesse, em termos... isso é uma simplificação, obviamente. Toda simplificação ela é perigosa, né? Uma das dificuldades desse tipo de conversa é que ela escapa ao rigor de análise textual, de menção de fontes, etc. Uma coisa um pouco mais rigorosa, que talvez seria interessante, mas que é impossível de se fazer nesse espaço. O que eu diria é o seguinte: numa simplificação bem forçada, nós só temos dois caminhos: uma filosofia do ser ou uma filosofia do devir. A filosofia do ser, ela está baseada numa realidade permanente. Ou seja, Deus é e nós somos em Deus. E nós somos numa dependência ontológica absoluta. Ou seja, o meu ser não é autônomo. Então, o meu ser é, por assim dizer, teonomicamente fundado, depende de Deus, em termos absolutos. A filosofia do devir é a filosofia, digamos assim, do contínuo processo, em que o ser não se estabiliza, ele é sempre uma categoria dinâmica. E o que acontece? Esse tipo de mentalidade começa a ser gerada justamente ali no final da Idade Média, começo da Idade Moderna, com todo o caldo de gnosticismo por trás. Então, o ser está continuamente em evolução. O ser está continuamente em movimento. Nós precisamos caminhar numa direção mais ampla, uma dimensão de libertação do ser, por assim dizer, né? Isso, por exemplo, vai se manifestar nas duas vias em que se divide a filosofia, logo no começo da Idade Moderna. A filosofia racionalista,
que vai entender que o princípio unívoco é o ser, conhecido pela razão, e delimita o horizonte da razão como o único possível, ou a única fonte possível de conhecimento, o que é uma simplificação odiosa, porque o ser humano não tem apenas a razão, ele tem a vontade, tem as paixões, as nossas escolhas são muito mais elaboradas, muito mais problemáticas, e até diria muito mais ético-políticas dentro de nós mesmos. Nós temos que fazer uma política dentro de nós, como diria uma boa interpretação de Aristóteles. E, de outro lado, o outro princípio unívoco é a matéria. Então, aí você vai ter um empirismo radical, etc., que você só conhece a matéria enquanto tal, e depois ele vai acabar destruindo o princípio de causalidade. O princípio de causalidade não existe porque a causalidade é um tipo de nexo que ele não é visível na matéria. É um nexo que não pode ser mensurado completamente. De fato, a causalidade é um conceito metafísico. Ora, isso tudo vai desembocar num tipo nessas filosofias contemporâneas que transformam o devir na matriz do conhecimento. De certo modo, Hegel fez isso. Quando ele identifica o ser com o realizar-se na história, que, no fundo, o espírito absoluto ele se realiza dialeticamente na dinâmica histórica do processo. Isso, por exemplo, depois vai ser elaborado no modernismo como uma ausência de estaticidade completa no que diz respeito à verdade. A verdade não é estática. Então, o modernismo afirma, no fundo, que toda verdade é evolutiva, que toda verdade é provisória, portanto. Ela sempre está em processo de novas aberturas, inclusive contraditórias. Ela pode contradizer-se com o que ela era antes. O Papa São Pio X corrige isso, mostrando que não é verdade que todas as verdades tenham essa marca da dinâmica. Algumas sim, outras não. Por outro lado, o existencialismo vai negar a existência de uma finalidade na vida humana. Ou seja, não existe um fim. A vida humana, o ser humano, a liberdade, está desorientada. Ela não sabe muito para onde vai. Porque o fim, digamos, não está dado. Por outro lado, toda essa filosofia moderna, contemporânea, ela vai levar, por exemplo, um filósofo como Heidegger a chegar à compreensão de que o tema da filosofia já não era mais o ser, e sim a essência. Na verdade, a essência enquanto conhecida, né? É como se eu voltasse à polêmica dos universais e dissesse, olha, nós paramos aqui. A essência é a base da filosofia até agora, nós temos que tirar a base da filosofia da essência. Então parece que a essência é uma categoria estabilizante, estática, enquanto que o ser é uma categoria dinâmica. E ele diz, nós precisamos voltar ao ser enquanto ser. Então ele cria uma espécie de ontologia, mas uma ontologia, digamos assim, historicizada. É o que ele chama de realidade ôntica, né? Que é a ontologia dinâmica. O próprio ser é entendido de maneira dinâmica por ele. Esse tipo de filosofia do Heidegger é que está na matriz, por exemplo, do pensamento do Karl Rahner, que faz uma síntese de
todas as formas de Nouvelle Teologie que haviam sido produzidas até o seu tempo. O Rahner, na verdade, é um grande heideggeriano, embora ele não o confesse abertamente. O ponto inicial, digamos, da teologia dele é justamente a polêmica dos universais. A tese dele é sobre a doutrina de São Tomás da conversión ad phantasmata, e a partir daí ele no fundo invalida todo o conhecimento, no fundo não passa de uma abertura transcendental a conhecer o mundo possível, todo o conhecimento é fragmentário e assim por diante, e portanto as verdades da fé também o são, e assim por diante. Você demole de alguma maneira epistemologicamente o próprio conhecimento da fé. A revelação passa a ser uma eventual e individual manifestação de Deus, uma espécie de teofania que acontece sempre em nível individual e que é vinculante apenas para a pessoa. No mais, aquilo que é característico do ser humano é uma espécie de abertura transcendental em que ele esteja aberto para uma eventual revelação que chega até ele. Essa é a tese, por exemplo, que está por trás do livro Ouvintes da Palavra. Não é difícil perceber que em todas essas concepções da verdade como processo, eu abandonei a noção tomasiana da verdade enquanto identificação entre o intelecto e a realidade, mas sob a perspectiva do ser. Porque, como, por exemplo, São Tomás diz na primeira questão disputada de Veritatem, a verdade é o ser que recai sob o entendimento. Então, o entendimento identifica, é como se o entendimento dissesse e aí está a verdade. É esse flash que o entendimento dá quando fotografa o ser diante de si. Isso nos leva a uma posição muito mais humilde. Ou seja, mais do que dissolver o ser num processo, eu me coloco enquanto um contemplativo que procura enxergar o ser em toda a sua originalidade, tal como ele aparece diante de mim, diante do meu intelecto. Todas as teologias modernas vão estar um pouco marcadas por isso aqui, por uma espécie de incerteza epistemológica, por um tipo de imanentização dos temas da teologia, já que você não tem certeza sobre aquilo, você apenas imanentiza, porque as fontes já estão problematizadas, você historicizou toda a revelação divina, ela perdeu validação universal, ela se tornou tão somente uma fase de um processo que se deu no passado, e a consequência disso é que nós, portanto, temos que imanentizar para os problemas de hoje as nossas preocupações, porque elas passam a ser as únicas preocupações reais, mas sempre de modo provisório, em troca da última temática que apareça na ágora, na discussão pública, por assim dizer. Uhum. Pessoal, só lembrando que, pelo QR Code, vocês conseguem acessar o nosso curso de introdução a São Tomás de Aquino, que é um curso justamente para introduzir os conceitos do grande doutor, para que são a base para você ter um raciocínio lógico mais correto e uma noção da realidade mais concreta e não caia, por exemplo, em contradições de pensamento, sejam eles teológicos ou filosóficos. Padre, agora dando exemplos mais concretos do que a gente está falando. Como o senhor disse, o Karl Rahner, já que ele absorve, né, Kant, Hegel, Heidegger, então ele meio que entende, por exemplo, os dogmas como uma expressão numa época. E até como mito, pode-se dizer assim. Então o que vale é a experiência. O Heidegger fala isso, né? O ser só se desvela na experiência individual. Exatamente. A experiência de vida fática.
E ele faz isso com a teologia também. É a mesma coisa. Então é por isso que, por exemplo, os teólogos progressistas vão dizer o seguinte: pecado original é um mito. Adão e Eva é um mito, já que descobrimos a evolução das espécies, então temos que entender que não houve um primeiro casal, não houve o pecado original, isso foi um mito da época, e temos que entender de outro modo, portanto. Se eu pegar, por exemplo, esse primeiro exemplo, pecado original, Adão e Eva, né, o primeiro casal, como que eu posso defender, né, que de fato isso sim é racional, né, e que a versão de que entende que ele é um mito, que é um mito moderno, no fato. Eu acho que aqui há uma espécie de jogo de vôlei. De um lado, há toda a tentativa de demitologização da fé. Aí a gente tem, por exemplo, Bultmann, um grande nome desde o ponto de vista da exegese, e outros. E, de outro lado, o literalismo, que parece ser muito fundamentalista, porque ele também coloca a fé sobre bases frágeis. Parece que se não for exatamente como está escrito, inclusive em termos materiais mesmo, então é mentira. Eu acho que a solução mais inteligente para esse problema deu Bento XVI enquanto cardeal. Bento XVI prometeu que iria escrever uma obra sobre o pecado original, mas não o fez. Morreu sem Nola ter deixado. Mas ele levantou a questão. Ele diz, olha, a questão do pecado original é a questão mais espinhosa da teologia contemporânea, o que me parece bastante evidente. Só que, claro, é evidente depois que o Ratzinger falou, né? Por quê? Se a gente pensa, por exemplo, em toda a teologia imanentista do século XX e XXI, que se pretende engajar a religião nas esferas de libertação seculares, porque a luta real, que na verdade não é luta real, é uma luta ideológica. Na realidade, por exemplo, os próprios marxistas perceberam que a tal da luta de classes só poderia se dar com o desenvolvimento da classe possível, como queria Lucas, né? Não é que existe uma classe real, proletária, mas a consciência de classe, no fundo, é a consciência de classe possível. Ela que precisa ser desenvolvida. Então, esse processo de luta, ele é mais ideológico do que propriamente real. Ora, veja que interessante. Na medida em que a religião se engaja com essas bandeiras humanas na expectativa de criar um reino de Deus, que nunca vai aparecer, eles mesmos reconhecem como uma utopia, mas uma utopia que move, né? Que move as forças, as engrenagens, por exemplo, da revolução, para que continue lutando em vista daquilo que nunca vai chegar. Isso é demolido pela ideia de pecado original. Porque se o ser humano é corrupto e corruptor desde que nasce, como é que você vai construir o reino de Deus? Não tem como, sempre vai ser Torre de Babel, aquilo vai sempre se dissolver. Então, por exemplo, o irresponsável otimismo antropológico, que nos faz, por exemplo, olhar para o ser humano como aquela boçalidade positiva, né? De quem diz, nossa, as capacidades da humanidade, a humanidade que cresce, o futuro, o progresso, etc. Todo esse conjunto de sentimentos não resistem ao pecado original. Porém, como defender o pecado original desde a perspectiva da crítica bíblica, a qual desmonta a narrativa bíblica, mostrando que a narrativa bíblica, por exemplo, ela é uma poesia
cosmogônica, criada justamente para dar suporte a um tipo de sociedade que estava em questão naquele momento. Por exemplo, Schleiermacher é bem, digamos assim, inspirador nessa linha. A saída do Bento XVI me parece inteligente. E qual é, né? Enfim, né? Para romper o mistério. Bom, você vê que o pecado original existe quando qualquer ser humano nasce, né? Ou seja, o pai, a mãe, lidam com o pecado original no filho pequeno. O filho pequeno só quer o que não é bom, né? Ele quer comer doce, mas não pode. Ele quer botar o dedo no buraco da energia elétrica, mas não pode. Ele não quer compartilhar o brinquedo, mas ele tem que compartilhar. E assim por diante. Ou seja, o pecado original é uma realidade praticamente tátil. Quando Davi diz no Salmo 50, pecador, minha mãe me concebeu, aquilo não é só uma hipérbole. Ele está descrevendo a realidade mesmo. Agora, de que modo precisamente isso aconteceu? A Escritura resolveu, ou melhor, né? Deus, que é o autor principal da Escritura, resolveu nolo contar, nolo revelar de uma maneira não, digamos assim, jornalística, não como uma crônica histórica, mas como uma espécie de catequese mistagógica, que é o que está na Sagrada Escritura. Então aqui você acaba com o jogo de vôlei. Você reequilibra digamos, o cerne, o núcleo antropológico, sem cair nem num negativismo antropológico, tipo jansenista, tipo calvinista, né, que tudo que o homem faz é pecado, tudo é ruim, tudo é corrompido. Nós acreditamos que isso é assim no que tange à salvação. Ou seja, o homem não pode se salvar. Sem a graça de Cristo, não tem jeito. Porém, no que diz respeito à objetividade da ação humana, o homem é capaz de fazer coisas boas, mesmo estando em estado de depravação. E, ao mesmo tempo, me impede daquele otimismo antropológico exacerbado que vai me fazer achar que nós vamos construir o reino de Deus, que nós vamos conseguir fazer o reino de Deus acontecer aqui, ou que as bandeiras humanas que se levantam são maravilhosas, e assim por diante. E aqui eu vou entrar na realidade. A realidade é que o homem é ferido de uma chaga que lhe foi dada junto com a sua natureza, e, portanto, ele sempre vai estar limitado nas suas capacidades, e só a graça de Deus poderá fazer ultrapassar o nível da natureza. Uhum. Perfeito. Inclusive, o senhor falou do pecado original tátil, né? E quem lê as Confissões de Santo Agostinho, ele relata bem isso, né? Como ele era mal desde criança, e você reconhece em você, né? Cada um reconhece com suas próprias memórias, ou vendo outra criança, de fato, a maldade humana dentro ali. Agora, dando mais exemplos, né? Eles vão dizer também, claro, é a mesma coisa, né? Mas para ficar mais fácil para quem ouve. Por exemplo, eu já vi vários teólogos progressistas falarem, não, Jesus não ressuscitou, o que ressuscitou foi a causa. Como se aquilo ali fosse uma alegoria, porque os apóstolos resolveram tomar a causa e sair pregando o evangelho. Então, de novo, nós podemos mostrar a racionalidade disso porque é o próprio Deus que age, né? E ele é o dono das leis físicas, etc. Então, se ele pode criar o universo, por que ele não pode ressuscitar um defunto? Então, nós temos que... Eu queria que o senhor comentasse um pouco que o dogma, ele não é algo que foi superado historicamente, mas que é algo que realmente, né, nós devemos acreditar daquela forma, porque não é irracional. Tem como... É claro, quer dizer,
Eu poderia, por exemplo, falar da fé na ressurreição em termos subjetivistas. Então, Jesus ressuscitou para mim. Ele está vivo em mim, portanto, ele vive. Né? Ou em termos coletivistas, Jesus vive na igreja, etc. Tal. Ou apenas de modo idealista, fé na ressurreição é a fé da igreja e pronto, é uma realidade teológica e acabou. Mas a doutrina católica é muito interessante que ela coloca um elemento do credo que chega a soar estranho, quando nós dizemos que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. O que Pôncio Pilatos está fazendo dentro do credo? Ele é um demarcador histórico. Ou seja, o Verbo se encarnou num determinado lugar, num determinado tempo, sob um determinado regime político, e quando a igreja afirma que ele ressuscitou dos mortos, ela está afirmando uma realidade que realmente aconteceu. Não é um mero dogma. A ressurreição é um fato. E é um fato tão importante que São Paulo dirá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. É por isso que, para nós, a tumba vazia é digamos, lugar de fé. Nós peregrinamos para a tumba vazia, porque ele não está lá. Ora, mas você pode fazer a pergunta, mas a ressurreição de Cristo, para a igreja a ressurreição de Cristo é histórica, a igreja diz que a ressurreição de Cristo é histórica, e que ela tem que ser entendida historicamente, ou seja, como um fato real que aconteceu na ordem da realidade, mas tá, como é que você me faz para provar que isso é histórico? Bom, o grande problema disso é a impossibilidade de você obter todas as provas históricas de todos os fatos do passado. Então, nós sabemos onde está a tumba de Maomé, que está enterrado lá. Mas se Maomé não tivesse ressuscitado, aliás, se ele tivesse ressuscitado dos mortos, como é que nós provaríamos que ele ressuscitou? Uma das coisas mais difíceis é provar um fato. Ou provar uma existência. Isso é quase impossível, porque você só consegue provar a existência através de causas segundas. Ou da evidência presencial material aqui e agora. Então, por exemplo, quem me garante que Sócrates existiu? Onde é que está o túmulo de Sócrates? Mas será que ele não é um personagem apenas que Platão utilizou? Mas será que Platão existiu também? Tem as obras de Platão, mas e se não foi ele, foi uma escola, e aí deram o nome de Platão não existiu, etc. Tal. E Aristóteles? Bom, também. Como é que eu vou provar que ele existiu ou não existiu, deixou de existir, etc. Ou seja, é muito complicado isso. E nós não podemos requerer da realidade histórica da ressurreição mais do que nós requeremos para a demonstração de outras realidades históricas que são indubitáveis. É um tipo de petição injusta. E uma petição que ultrapassa o limite de uma ciência, inclusive. Agora, eu tenho alguns... Os protestantes são muito viciados em documento. Então, parece que a prova é só prova se ela é documental.
O problema disso é que documentos se forjam, documentos têm uma linguagem polissêmica, como todo texto tem uma linguagem polissêmica, e assim por diante. Então, veja que coisa. A realidade é que eu tenho um conjunto de pessoas que afirmam que Cristo ressuscitou e que morreram em nome disso. E que não era gente idealista, era gente pobre, gente do povo, gente simples. Porque os grandes ideólogos, né, eles inventam mitos para a plebe acreditar. Agora, você imaginar que a plebe está inventando mitos para fazer a elite acreditar é um absurdo, isso não existe. Ainda mais no mundo antigo. E as pessoas morrem, enfrentam leões, enfrentam tortura, e mais, os que acreditam nisso são objetos de milagres portentosos, que são afirmados, são reconhecidos pelas testemunhas. Então, por exemplo, se nós pegarmos o milagre do sol em Fátima, que é um milagre público registrado na história da humanidade. O sol dançar diante de 70 mil pessoas. Todos presenciando aquilo. Ora, se Deus fez aquilo, porque alguém poderia dizer que o diabo fez aquilo. Só que se o diabo fez aquilo, ele está prestando um serviço maravilhoso a Jesus Cristo, porque aquelas pessoas todas acreditam mais em Jesus. Não tem sentido que o diabo tenha feito aquilo, né? Mas digamos assim, se Deus fez aquilo, por que ele não pode ter feito isso? E mais, isso é a razão daquilo. Porque todos que estão presenciando aquele fato, o estão presenciando porque acreditam num fato originário que dá sustentação àquilo. É o que está por trás de cada corpo incorrupto, é o que está por trás dos milagres eucarísticos, é o que está por trás de muitos milagres que aconteceram entre os santos. E mesmo as pessoas mais céticas, tipo o padre Quevedo, por exemplo, falecido e saudoso, todos eles falam sobre o escândalo dos milagres como demonstração da realidade da fé. Mais uma vez, eu não estou falando de uma cura de pereba, que pode ser um fenômeno natural. Nós estamos falando de fenômenos portentosos, uma hoxa que vira carne e que não apodrece, um corpo que não se corrompe, e assim por diante. No fundo, essas pessoas que ficam teimosamente criticando e atacando essas coisas, ou se negando, elas estão ignorando a realidade. E, por exemplo, deixa eu falar, ela não tem prova nenhuma que ela nasceu no dia que está na certidão do nascimento dela. Exato. E isso ela não problematiza. Não problematiza. Ela não leva em consideração a probabilidade. Pelo contrário, ela faz um mapa astral com base naquilo. E acha que vai conseguir determinar, digamos, os aspectos da sua vida a partir de um registro do qual ela não tem certeza. Uhum. Poderia dizer, padre, que assim, bom, em última instância, né, o senhor falou na aula passada, né, a fé vem pela graça, né, não é pelo raciocínio humano. Mas, no entanto, ainda que se eu usar só o raciocínio humano, eu não posso negar a racionalidade e a probabilidade altíssima de que tudo isso seja verdade, porque é evidente. É o que na apologética se chama de preâmbula fidei.
Uhum. São os preâmbulos da fé. Eles são racionalmente perceptíveis, né? Mas note, digamos, a filosofia de São Tomás, ela apresenta um equilíbrio entre a fé e a razão que realmente é admirável, que não deixa cair nem no fideísmo, que depois vai ser desenvolvido entre os protestantes, sobretudo os pietistas, nem no racionalismo, em que todo mundo vai tentar forçar a barra para que a realidade inteira caiba dentro da peneira da razão. E aí eu digo com Karl Popper, por incrível que pareça. Ele diz no livro dele, Open Society, que o racionalismo é a fé irracional na razão. Uhum. E é isso mesmo. Pois é. Ou como quando os ateus dizem que nós não vemos o nada gerar nada, mas pode ser que gere. Então, até eu provar que o nada não gera alguma coisa, eu não vou acreditar em Deus. Ué, mas daí ele está acreditando em algo que é totalmente racional. Que é o nada gerar algo. Bom, e depois como é que ele vai demonstrar o nada? O nada. Né? Quer dizer, é bobagem isso daí. São só palavras, né? Mas há um aspecto no que diz respeito à filosofia, à teologia de São Tomás e a teologia moderna, muito importante, que às vezes é sonegado, que é a distinção entre o nível sobrenatural e o nível natural. Por exemplo, para Runner, isso praticamente não existe. Existe em termos nocionais, mas não em termos reais. Né? A negação do sobrenatural ou a naturalização do sobrenatural, o naturalismo, é um dos problemas mais radicais do cristianismo contemporâneo. Porque ele sonega que existe um princípio superior para nossa não apenas atividade, mas para o nosso próprio status. Ou seja, Deus me deu uma vida que é divina e que supera essa minha vida natural. Uma vida que tem um organismo, inclusive, um organismo sobrenatural, operativo, virtudes, dons, que me levam para Deus, né? Ou seja, para a doutrina cristã, há uma distinção de planos que não se confundem. O plano sobrenatural, que é o plano da graça, não se confunde com o plano da natureza. E isso São Tomás marca de uma maneira muito característica. Ou seja, entre uma crença humana e a fé teologal há um abismo. Entre uma afeição natural e a caridade divina há um abismo que só pode ser preenchido pela graça de Deus. Então, essa dupla distinção de planos é fundamental. Por exemplo, senão a igreja, ao invés de levar as pessoas para a cidade de Deus, para que construam, através da vida espiritual, uma espécie de castelo para que Cristo reine, as pessoas se limitam apenas ao âmbito natural. É o problema do cristão contemporâneo. O cristão contemporâneo é muito naturalista. Ele quer o que todo mundo quer. Ele não tem uma realidade mais alta a qual ele anseia. Ele está, por assim dizer, limitado ao universo de qualquer pessoa. Quer um carro, quer uma casa, quer um emprego bom, etc. Tal. Não tem ânsias de conhecer Deus pela própria infusão da vida divina dele em nós. Isso aqui é muito fraco. E, no fundo, o secularismo ele é a imposição do naturalismo para a nossa percepção. Eu excluo o sobrenatural.
e pretendo, de maneira cientificista, explicar tudo por causas naturais, por meio da ciência, assim por diante, né? O homem antigo, por exemplo, ele era muito mais místico, porque desconhecendo até as causas naturais, ele meio que teologizava tudo. O homem moderno, como faz uso da ciência, exacerbou esse uso e, na pretensão de explicar tudo apenas por causas naturais, digamos que se fecha para a realidade de que isto não é tudo. Essa é apenas uma percepção metonímica da realidade. Para além disso tudo, há um Deus no qual toda essa realidade existe e, inclusive, um Deus que fala conosco através de ações, através de atos, através de uma revelação entregue à igreja, que quer se comunicar conosco através da vida da oração, comunica-se conosco através dos sacramentos e assim por diante. Inclusive, de novo, é perceptível na realidade, né? Porque se eu olhar, por exemplo, a vida de um santo, eu vejo ali, objetivamente, uma pessoa que viveu a vida na graça, que é diferente da que não viveu. Uhum. Né? Ou seja, tem diferença. Em Francisco de Assis, São Padre Pio não era igual às outras pessoas. Por quê? Porque eles viviam. Então não é uma coisa que é só uma ideia, né? Que está sendo passada. Pessoal, lembrando que no QR Code vocês conseguem acessar o nosso curso de introdução ao pensamento de São Tomás de Aquino. Ok? Padre, então uma última pergunta, agora, entrando no tema da moral, né, do qual o senhor é especialista, inclusive, Uhum. né? Seguindo na mesma lógica hegeliana, né, eles vão dizer, os progressistas, que a moral muda. Que a realidade mudou, então eles vão dizer, por exemplo, sei lá, a proibição de Jesus contra o divórcio expirou, porque era referente à sociedade da época. Como que eu defendo racionalmente, óbvio que já está implícito no que o senhor explicou, né, mas dando exemplos específicos, que a moral, ela também é objetiva e não, claro, tem questões disciplinares, né, como o senhor sempre fala, mas assim, que a estrutura dela também, ela está de acordo com a realidade e ela não é algo que passa ou que está totalmente vinculado à cultura. Bom, aqui é outra coisa que dá um pano para manga gigantesco, né? Mas, dizendo de uma maneira simples, mais uma vez, eu tenho dois extremos. De um lado, uma espécie de fixismo que, de repente, sei lá, pega o manual do Padre Juan Nazor, do século XVI, XVII, e quer aplicá-lo no século XXI. É inviável, não é o caso. De outro lado, você tem o relativismo completo. Por exemplo, a moral das circunstâncias, que coloca tudo, a moral de situação chamada, né? A situação é que define, ou, por exemplo, o consequencialismo, ou tem um outro nome, agora me fugiu, é o proporcionalismo, né? Ou consequencialismo, ou outros tipos de abordagem moral, por exemplo, que vão na linha de dizer que, na verdade, ninguém sabe, que a consciência se coloca diante de Deus e portanto, tudo é válido ali naquele problema ou não. Nós só conseguimos sair desse tipo de dilema quando nós percebemos que, de fato, o ser humano tem uma natureza, o ser humano racionalmente tem um modo de proceder que o aperfeiçoa ou que o vicia, o prejudica, o brutaliza. Há um tipo de vida melhor do que outro. Agora, esse tipo de vida melhor não é, numa perspectiva essencialista, né? Não é dado de modo essencial. Então, você tem lá, por exemplo,
uma forma moral na qual você tem que encaixar as pessoas. Porque nas nossas ações morais, a complexidade psicológica é muito grande. Então, existem coisas que excusam, não vale a mesma receita para todo mundo. Existe certa mudança de acordo com os tempos. Certa mudança existe. Então, por exemplo, é a clássica orientação do Catecismo Romano, São Pio V, né? Que dizia que os casais, para comungar, deveriam se abster de relações sexuais 3 dias antes de comungarem. Isso faz muito sentido numa época em que não havia comunhão diária, em que as pessoas comungavam pouquíssimas vezes ao ano e tinham que um pouco que se preparar, fazer uma espécie de retiro para poder comungar. Isso faz todo sentido. Agora, hoje em dia, que existe a comunhão diária, não faz o mínimo sentido. Inclusive, isso, por exemplo, seria incompatível com o discurso das famílias numerosas. Como ter muitos filhos se você tem que comungar todo dia? Então, não poderia casar. Percebe? É um exemplo até um pouco tosco, mas existem aspectos da moral que, eu diria, não é que eles são mutáveis, mas eles estão condicionados pelas circunstâncias, do ponto de vista do ato subjetivo da pessoa. Então, vamos pensar. A malícia do divórcio era muito mais clara no século XVIII do que hoje em dia. Assim como a consciência que alguém tinha de casar validamente no século XVII era muito maior do que a consciência que as pessoas hoje têm ao se casar. Então, por exemplo, o aumento das causas de declaração de nulidade matrimonial se deve a isso. Ao fato de que o tipo humano mudou, e mudando-se o tipo humano, você tem uma certa flexibilização da consciência, não da norma moral em si. E aqui, nesse jogo, nós vamos precisar, muitas vezes, fazer uma aproximação gradual, lenta, prudente, que demanda um esforço que não é pequeno. Uhum. Então, posso dizer que, bom, os filósofos gregos já falaram isso, né? Aristóteles desenvolveu, né, a ciência moral. Existe, sim, o certo e o errado de acordo com a natureza humana, né, que é observável, uma vida melhor, de acordo com a razão, né, como diz o próprio Aristóteles, e existem questões que alteram, né, costume e, portanto, precisam ser adaptadas, né, de acordo com a consciência e intenção da pessoa. Exatamente. Quer dizer, a natureza humana existe realmente, e, enquanto tal, ela tem potências operativas que estão orientadas a bens objetivos. A inteligência, a vontade, o irascível e o concupiscível estão ordenadas a bens objetivos. Esses bens objetivos é o que a gente chama de lei natural. Essa orientação. Né? Porém, os elementos, digamos assim, circunstanciais, do ponto de vista subjetivo, podem trazer uma certa escusa para a consciência, a qual a gente precisa ir trabalhando para não agredir, não violá-la de maneira abrupta. Aqui está toda a prudência dos confessores, que procuram lidar com a consciência dos outros de uma maneira delicada, respeitosa e muito, muito serena. Perfeito. Pessoal, então, um último lembrete aqui, o nosso curso de Introdução a São Tomás está aqui na tela, ou seja, no QR Code, vocês podem acessar. Para quem já tentou começar a lê-lo sem nenhum preparo, notou que é difícil, né? Então, esse curso tem o objetivo de introduzir, inclusive, os conceitos, né, aristotélicos e escolásticos sobre como compreender o que ele está querendo dizer, né? E também é através da venda de cursos que nós
sobrevivemos para que nós possamos ter conversas assim com pessoas ilustres como o padre José Eduardo. Então, nós pedimos seu apoio e quem tiver interesse, é uma oportunidade de conhecer mais ou começar os estudos do doutor Angélico. Padre, muito obrigado O senhor pela que sua agradeço. presença. Sempre um gosto muito grande ter o senhor aqui com suas perfeitas colocações. Eu agradeço muito pelo convite e que Deus abençoe a vocês todos e a todos aqueles que nos assistem. Muito obrigado e até a próxima. se Deus quiser. Até a próxima.